Boa tarde, pessoal. Daremos início ao nosso webinar, então, sobre gerenciamento de segurança avançada dentro da plataforma do Microsoft 365, tá? Meu nome é Pedro Esgobin, sou especialista em soluções Microsoft aqui na MapData. E para quem não conhece a MapData, somos uma empresa de grandes parceiros como Autodesk, Adobe e Microsoft, que além de atuarmos na venda das licenças, também somos conhecidos aí pelos serviços que prestamos, serviços de implantações, treinamentos e cursos que lecionamos, ok? Indo aqui já para nossa agenda, então, falaremos sobre os crimes cibernéticos nos últimos anos, tá? Como, qual é a natureza desses crimes, como eles nos afetam, alguns dados aí importantes para a gente tomar conhecimento também. Falhas comuns na segurança e o que remetem a essas falhas, como por exemplo, falhas humanas, falhas de software, tá? E como podemos passar por isso. Os atuais desafios da TI, como no caso eu trouxe para vocês dois desafios, né, que é mais o gerenciamento, a governança dos dados e a segurança do acesso, tá? Recursos que podemos habilitar dentro da plataforma do Office 365, do Microsoft 365, para podermos providenciar uma segurança maior para nossa para nossa organização, assim como mostrarei também aí um perímetro de segurança, né, um desenho que gostaria de compartilhar, em que como seria um perímetro de segurança no Microsoft 365 sem nenhuma segurança habilitada, um perímetro com mais segurança e como o hacker atravessa esse perímetro, tá bom? Bom, então, adiante falaremos aqui dos crimes cibernéticos. Qual que é a natureza de um crime cibernético? Bom, um crime cibernético é qualquer ato malicioso que venha a ser praticado por meio da internet, por meio de um computador, de qualquer coisa que venha lesionar alguém, né? Uma organização, uma pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então aí temos diversos exemplos, como roubo de dados, roubos de cartões de crédito, né? Hackeamento de contas bancárias e assim por diante, tá? Aqui tem um histórico da Forbes, em que nos últimos 10 anos houve cerca de 300 vazamentos de dados aonde 100 mil registros ou mais foram expostos, tá? Então tem aí um gráfico, né? Desde 2009 a gente percebe que veio aumentando muito esses dados, porém dando aí uma achatada em 2017, 2018, que é exatamente onde as organizações começaram a se preocupar mais com a segurança da TI, tá? Aqui nos últimos anos, tanto as fontes Statista quanto a Forbes, em 2018 a gente verifica que os Estados Unidos da América testemunharam aí cerca de 1.244 vazamentos de dados e cerca de meio bilhões de dados expostos aí nas redes para acesso público, tá? E em 2019, cerca de 4,1 bilhões de dados foram expostos somente no primeiro semestre, tá? Então aí de 2018 para 2019 a gente já multiplicou por 8 a quantidade de registros vazados em apenas meio semestre, tá? Não consegui dados do segundo semestre, mas a gente já imagina o que pode ter acontecido, né? E agora a situação no Brasil. Aqui, talvez o vazamento de dados mais notório encontrado em solo nacional foi onde cerca de 92 milhões de dados, dados de 92 milhões de brasileiros foram encontrados à venda em fóruns underground, né? Esses fóruns underground são fóruns que não são indexados pela pesquisa do Google, em que a prática de comércio de venda de dados, comércio de dados é muito executada, né? Então, a gente vê aí 92 milhões de brasileiros, a população atual é cerca de 200 milhões, é praticamente quase a metade, né? Então, é muito dado de
de pessoas que foram vazados aí na internet. Em 2018, o Brasil foi o segundo país com a economia mais afetada por ataques, com uma perda de 20 bilhões, tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso e perceber que é importante a gente segurar os nossos dados, porque isso é sim uma fonte de dinheiro que a gente tem, né? Então, quando a gente sofre um ataque, sofre um vazamento de dados, a gente perde dinheiro porque afeta aí nossa economia. Ainda mais agora com a LGPD que está por vir, né? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor no Brasil nos próximos anos. Mas vamos primeiro falar aqui sobre as falhas comuns que mais encontramos aí nos ambientes que acessamos, tá bom? Bom, então dos erros comuns aqui, talvez o mais praticado é a falha humana, né? A falha humana, quando se trata nesse âmbito de vazamento de dados, ela se estende por diversas áreas, né? Desde o envio errôneo de e-mails, como uma falta de atualização em software, sistema operacional. Começando pelo envio errôneo de e-mails, a gente consegue aí identificar diversos meios da gente enviar um e-mail erroneamente, né? Até no nosso dia a dia. Por exemplo, em vez de colocar no campo de cópia oculta, a gente deixa em cópia, né? Ou no para e assim por diante, tá? A gente pode errar aí um e-mail de um cliente nosso, confundir com o de um fornecedor, né? E assim por diante. Existem vários tipos, vários meios da gente errar aí um e-mail. E isso é mais relacionado à capacitação, treinamento, mas até erro no processo mesmo, né? Afinal, todo mundo é humano, todo mundo erra, né? Então, por isso é uma falha humana. Outro exemplo aí mais relacionado até à falta de informação é o tratamento dos dados por plataformas que não são ideais. Como, por exemplo, você armazenar dados de clientes em conversas de WhatsApp ou em conversas de grupos do WhatsApp, tá? Você transitar dados em plataformas que não são ideais, né? Não tem uma criptografia de ponta a ponta, não é feita com o intuito de assegurar dados, né? Não é como um SharePoint, como um Teams, por exemplo, que tem aí para você uma governança, tudo tá dentro do controle da TI, né? É uma plataforma que está em mãos de terceiros, né? Então não é legal a gente compartilhar dados por meio dessas plataformas. Outra coisa também é a falta de atualização em softwares ou sistemas operacionais, tá? Então, sempre que a gente vê ali o anúncio no software, no sistema operacional de atualização, é muito importante a gente já atualizar esse software, justamente por se tratar de uma coisa que é uma atualização porque identificaram um erro, uma brecha de segurança no software e gostariam de corrigi-la, tá? Então, por isso é muito importante o usuário, o colaborador, sempre ter essa noção que ele precisa estar atualizado em conformidade com o padrão de versão que está sendo lançado desse software sendo utilizado. O antivírus, ele sempre está sendo atualizado, né? Constantemente ele automaticamente se atualiza. A gente já verificou isso já. Mas se existe uma brecha de segurança no sistema operacional, seja esse Windows, Linux, iOS, qualquer outro, é muito grande o risco de alguém explorar essa brecha de segurança e penetrar aí no nosso perímetro de informações, tá? Outro erro muito comum é a utilização de senhas genéricas dos colaboradores, sejam essa data de nascimento, nome da empresa, né? A gente já viu aí também iniciais, né, do colaborador, iniciais da empresa, ou até mesmo o nome de produtos vendidos pela empresa, né? Então, o pessoal sempre dá um jeitinho aí de colocar alguma coisa que vai ser fácil de lembrar, né? Uma senha genérica que será fácil de lembrar. Por exemplo, o nome da empresa é Contoso. Com certeza alguém já utilizou a senha Contoso exclamação 2020 nessa empresa, tá? É uma empresa fictícia, claro. Mas caso seja um ataque aí coordenado contra essa empresa, né?
cara tem conhecimento de quem são os e-mails que estão nessa empresa, se ele for realizar um ataque de força bruta, que é a tentativa e erro, ele pode começar testando, contoso exclamação 2020, contoso hashtag 2020, contoso com C maiúsculo, asterisco 2020, assim por diante, até conseguir aí uma brecha, e conseguir acessar esse usuário, tá? Então é muito importante a gente não colocar senhas genéricas ou até mesmo obter soluções até dentro da plataforma do Office 365 para poder banir algumas senhas genéricas que a gente possa escolher aí, por exemplo, o nome do produto que a nossa empresa fornece será banido, o nome da empresa será banido e assim por diante, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer um adendo é nas funções que a gente libera para os usuários que necessitarão de acesso a certos recursos, tá? Por exemplo, vamos na prática aqui, eu tenho o meu gerente de projetos e ele está patrocinando aí uma implantação do SharePoint voltada à área de engenharia, vamos supor. E esse gerente de projetos ele precisa ter acesso a toda a informação, a tudo que está sendo feito dentro do SharePoint. Eu, como TI, vou lá e vou liberar para ele o acesso global, por exemplo, né? Eu liberando para ele o acesso global, ao invés de dar para ele somente o acesso do SharePoint, né, o administrador do SharePoint, eu estou dando para ele aí um escopo de ação muito amplo, onde ele tem aí um acesso privilegiado a toda a plataforma, tá? Então, se alguém em poder do usuário dele, em poder da credencial dele, ter acesso a essa plataforma, vira uma brecha de segurança aí, um corredor já para impostores, para hackers, para criminosos acessarem nossas informações confidenciais, entendeu? Então é muito importante a gente revisar todas as funções que a gente tem no nosso diretório para sempre deixar o administrador global pelo menos dois ali. Caso um perca a senha, o outro consegue redefinir ainda e assim por diante, né? Mas é muito importante a gente revisar se tiver algum outro administrador global além desses dois que recomendamos que seja da TI, a gente verificar, ó, é disso mesmo que ele precisa? O que que ele precisa? Acesso somente ao usuário? Então vamos dar a administração do usuário. Ah, mas ele precisa também do acesso ao SharePoint? Vamos dar para ele a administração do SharePoint. E assim por diante. Hoje a plataforma do Office 365, o AD do Azure, Microsoft 365, tem muitas funções, tá? Cada uma específica aí para uma utilização dentro do painel de administração. Outro erro muito comum nas organizações é a inércia de confidencialidade ou criptografia, ou até o mau uso da mesma, né? Em mensagens, e-mails, arquivos que são considerados confidenciais, por exemplo, mensagens que contenham cartões de crédito, número de cartão, e-mail que contém CPF, RG, arquivos que contêm CPF também, enfim, tudo isso que está armazenado dentro de um servidor de arquivos ou no SharePoint, a gente precisa definir níveis de confidencialidade para esses arquivos, ou pelo menos aplicar aí políticas de permissão de acesso, né? Além da política de criptografia em si, onde você consegue apenas definir níveis de confidencialidades, onde não é possível, por exemplo, tirar um print, né? Não é possível imprimir um e-mail, não é possível encaminhar, não é possível copiar alguém, né? Então dá para a gente configurar uma série de níveis de confidencialidade para proteger esses arquivos. Inclusive, eu posso até colocar uma marca d'água com o nome da pessoa lá que está acessando o arquivo dentro do documento. Então, se ela não consegue imprimir, eh, se ela não consegue tirar print, se ela não consegue encaminhar para algum outro e-mail, se ela pega um celular e tira foto da tela do computador, aí ela vai conseguir quebrar essa segurança, né? Mas ainda assim terá o nome dela com a marca d'água lá, mostrando quem que acessou esse arquivo. Vamos falar agora de alguns dos desafios que é o que a gente encontra aí na área de tecnologia da informação, para a gente poder assegurar que nossa segurança esteja totalmente correta em conformidade no nosso ambiente, tá?
Primeiro, eu gostaria de falar aqui da segurança de acesso, né? Assegurar o acesso dos usuários e que o usuário Pedro.Silva seja de fato Pedro.Silva, tá? Que esteja fazendo o login. Com isso, a gente precisa evitar os impostores e fechar o perímetro organizacional de acesso às informações, ok? Então, como a gente está num âmbito de home office hoje, onde todo mundo, a maioria das pessoas estão na nuvem, precisam acessar a partir de casa, precisam acessar a partir de locais remotos, esses arquivos que estão na nuvem, o e-mail que está na nuvem também, precisamos adotar algumas medidas para conseguirmos, para fecharmos esse perímetro, né? Falar, ó, esse usuário aqui, ele só vai acessar com essa credencial esse serviço, né? O e-mail, ou o SharePoint também, e nada além disso, né? Então a gente precisa aí verificar recursos de segurança que a gente pode implementar no nosso ambiente para poder deixar redondinho toda a nossa organização, toda a questão de segurança na nossa, nossa organização, tá bom? E outra coisa também é a tratativa de informações sensíveis, né? Precisamos hoje ter em mente que a nossa linha de frente, né, nossos vendedores, nossos consultores, eles precisam estar capacitados para lidar com as adversidades, tá? Essas adversidades que eu falo são adversidades de e-mails, vamos dizer, aí, e-mails maliciosos, por exemplo, né? Um e-mail que chega aí com um anexo malicioso. O pessoal precisa estar capacitado a entender que esse e-mail, um anexo que vem com macro, ele pode conter alguma coisa aí que possa ser maliciosa, né? Um macro aí que pode baixar um malware e instalar na máquina, um ransomware, alguma coisa, né? Um link de e-mail de phishing, por exemplo, e assim por diante, tá? Além disso, a gente precisa manter a regularização com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados que eu havia falado anteriormente, tá? Essa é uma lei que veio mais para organizar o jeito que as empresas tratam os dados dos clientes, onde qualquer vazamento de dados, de informações relacionadas ao cliente, será aplicada uma multa à nossa organização, tá? Então é muito importante a gente estar em conformidade, regularizados com o tratamento de dados que a gente impõe aos nossos clientes, tá? E claro, para isso a gente precisa bloquear e barrar ações de criminosos e impostores, né? Como havia mostrado os dados anteriormente no começo de nosso webinar, são dados crescentes, né? Apesar de menos a curva estar crescendo menos, mas mesmo assim ainda está crescendo essa parte de crimes cibernéticos, né? Então precisamos sempre estar atentos a isso. Portanto, eu vou mostrar agora como podemos habilitar segurança dentro do Office 365 com recursos do mesmo, tá? Tanto aí do Office 365 quanto do Microsoft 365, ok? Primeiro que eu já gostaria de falar aqui do score de segurança do Microsoft 365, que é meio que uma pontuação, né? Ele se baseia em uma pontuação e ação de melhorias voltadas à segurança, tá? Então, cada ação aí que a gente faz, ela tem uns pontos. E esses pontos, eles somam na nossa pontuação. Portanto, quanto maior a pontuação, maior o nível de segurança, tá? Isso são dicas, ações mesmo que a gente realiza dentro do nosso ambiente para poder aumentar esse score. Inclusive, a gente consegue fazer até uma comparação com outras empresas do mesmo ramo para ver como a gente está se saindo, né? Na parte de segurança do Microsoft 365. Vou mostrar para vocês aqui alguns recursos que a gente pode habilitar para a gente poder levantar esse score aí e garantir uma maior segurança em nosso ambiente. Primeiro, a verificação de duas etapas, também conhecida como verificação de dois dispositivos, que é uma confirmação que o usuário correto está acessando o login que ele pretende, tá? Então, como funciona a verificação de dois dispositivos? Eu tenho um notebook onde eu estou acessando aqui o meu Outlook no Office 365. Quando eu dou um login lá, né, que eu clico para fazer login, chegará um código de SMS, um telefonema,
o que eu configurar para que chegue uma notificação do Authenticator, que é o aplicativo da Microsoft. Ele vai chegar lá no meu celular e vai falar, ó, esse é o código do seu login. Então eu vou olhar lá e vou colocar o código na minha tela aqui e vou conseguir fazer login, entendeu? Basicamente o Facebook, a Google já utiliza esses códigos de segurança hoje nas suas tecnologias. Isso é muito importante porque reduz muitas chances de que um usuário que não seja você, um usuário que não seja de fato quem está acessando, consiga acessar a máquina, porque ele precisa, além de tudo, ter acesso ao dispositivo móvel da pessoa e evita aí os ataques de força bruta, né? Vamos imaginar que ele consiga, por tentativa e erro, acessar o login do usuário. Quando ele conseguir acessar, vai pedir o SMS, o telefonema, a notificação, e aí ele não terá mais acesso a isso, tá? Então ele vai parar aí e não conseguirá ter mais ações dentro do ambiente. E é muito importante, a gente sempre recomenda que usuários com privilégios administrativos estejam no escopo, tá? Ou seja, no mínimo aí esses usuários com privilégios administrativos, eles devem estar com esse fator de dupla verificação, né? Essa verificação de duas etapas habilitado. Outro recurso que a gente pode habilitar voltado ao acesso é tanto o acesso condicional quanto o Identity Protection, tá? Vou explicar para vocês a diferença dos dois. O acesso condicional é baseado em políticas com condições estáticas, ou seja, condições que não mudam, né? A gente define lá que usuários que acessam fora desse range de IP aqui, né? Desses IPs que são confiáveis, né? A gente consegue configurar IPs confiáveis dentro do Microsoft 365, como por exemplo o escritório, a unidade minha aqui, ela de Salvador, a minha unidade aqui em Florianópolis e assim por diante, né? A gente consegue configurar esses locais. Caso seja um usuário que esteja acessando fora desses locais e acessando via um dispositivo móvel ou um navegador Outlook, a gente consegue já ir bloqueando aí, né, forçando o nosso perímetro a se fechar, né? Então, ó, por política da organização, a gente sempre acessa o Outlook através do Outlook na web pelo Chrome, vamos supor. Então, qualquer outra coisa que não seja isso, você pode bloquear, tá? E aí, além de bloquear, você pode solicitar essa dupla verificação, que é o que eu falei anteriormente, que é a verificação de duas etapas, tá? Então, você atesta que se o usuário estiver acessando fora do usual, né, do local que é costumeiro de acessar, ele vai pedir a dupla verificação e se ele não colocar, ele é um usuário já malicioso que não vai conseguir acesso às informações, tá? Inclusive, a gente pode bloquear certos aplicativos. Por exemplo, a gente libera sim o acesso de usuários a qualquer aplicativo, tá? Porém, o Teams, por exemplo, a gente pode liberar e enquanto o e-mail, enquanto o SharePoint, a gente pode bloquear, tá bom? Já o Identity Protection, ele é baseado em políticas dinâmicas, onde é uma inteligência artificial que faz uma análise de comportamento do usuário. Ele verifica de onde o usuário está acessando, de quais locais o usuário costuma acessar, se ele acessa de muitos locais diferentes, e baseado nisso, ele tira um resultado e fala, ó, esse é o comportamento padrão do usuário, tá? Então, se tem uma brusca mudança de comportamento, o usuário acessa, por exemplo, da Rússia, né, onde ele sempre acessou do Brasil, sempre acessou de Americana, sempre acessou de São Paulo, e do nada acessa lá de Belém, acessa de Manaus, ele vai falar, ó, esse usuário aqui, a gente vai classificá-lo como usuário em risco, e esse é o motivo, tá? E aí você pode ir lá e analisar numa vasta numa ampla gama de logs, se o usuário é mesmo indicado como risco, se ele é mesmo um usuário que está em risco ou não, tá?
Inclusive, essa análise de comportamento, existe uma análise também que verifica se a credencial do usuário em questão está ou não comprometida, tá? Então, se eles fazem uma pesquisa lá e se eles encontram em algum site de colagem, algum fórum underground, alguma coisa assim, o e-mail e a senha e bate com o que está hoje no Microsoft 365, eles falam, ó, esse aqui é um usuário em risco altíssimo, porque a senha dele está comprometida em algum site de colagem. E aí cabe ao administrador TI alterar, ok? Aqui um recurso ligado à confidencialidade é o Azure Information Protection, tá? Onde a gente faz uma classificação de arquivos de acordo com, como a forma havia dito, com confidencialidade, tá? Então a gente consegue aí impor políticas desde o mais, desde o menos confidencial até o mais confidencial, tá? E aí, nessas políticas, a gente vai aplicando restrições nos arquivos, como, por exemplo, é impossível imprimir, impossível encaminhar, conforme havia dito. É impossível você tirar uma foto, né? Perdão, impossível você tirar um print e assim por diante, tá? Também a gente consegue configurar reconhecimento automático de dados sigilosos, onde quando um e-mail é enviado, será feita análise desse e-mail, caso tenha aí um CPF, alguma coisa assim, ele já vai falar, ó, isso aqui ele vai ser enviado com um rótulo de confidencialidade alto porque tem um CPF, e assim por diante, depende aí do dado que você está tratando. É importante também a gente olhar para o e-mail e vermos que temos regras de fluxo de e-mail que podem ser aplicadas, tá? Então, caso tenha um e-mail, um domínio que nos mande muito spam, a gente pode bloquear esse domínio. Ou caso tenha, a gente pode bloquear, inclusive, envio, recebimento de e-mails por nacionalidade, por língua, né? Então, caso sejam enviados e-mails da Rússia para o nosso domínio, a gente pode simplesmente bloquear lá para que a gente não receba mais isso, né? A gente pode também, nas políticas anti-malware, anti-phishing do e-mail, fazermos aí uma análise e bloquearmos além do realizarmos aí as extensões que a gente trabalha, né? Então a gente trabalha com extensão X, Y, Z. Ah, mas a extensão de macro, por exemplo, está liberada, então vai continuar chegando e-mail com macro no anexo, né? Então a gente pode bloquear as extensões de macro, extensões de script, extensões de XMLs, para que eles parem de vir nos anexos do e-mail, tá? Inclusive, a gente consegue fazer também rastreio de mensagens com logs, onde a gente encontra se uma mensagem foi enviada para o nosso servidor, se ela foi classificada como spam, se ela foi classificada como entregue, como em quarentena e assim por diante, tá? Dá para a gente fazer esse rastreio de mensagem aí para verificar o que ocorreu com uma mensagem no nosso domínio, tanto enviada quanto recebida, tá? E muitas outras dicas e recursos, como proteção de senha, que eu havia falado para banir senhas padrões que podem ser utilizadas, arquivamento e exportação de PST, levantamento de dados confidenciais de acordo com o ambiente, e até levantamento e na distribuição de permissões administrativas. Temos serviços aqui e podemos te apoiar nisso, tá bom? Para deixá-lo totalmente em conformidade com a LGPD. Bom, então aqui o perímetro de segurança, tá? Que eu havia desenhado. Farei uma breve explicação. Aqui o usuário acessa por meio de um dispositivo a plataforma dele do Office 365, onde ele tem os seus arquivos e e-mail, tá? Então, nessa plataforma temos um usuário administrador e também os nossos dados confidenciais em vermelho ali que precisam ser assegurados de qualquer maneira, né? Para que não haja nenhum vazamento. Como um hacker age? Ele, por meio do acesso do dispositivo ou acesso à credencial, ele consegue entrar na plataforma, tá? Então, ele estando dentro da plataforma, ele começa já uma busca por um usuário com privilégios administrativos. Então, ele vai realizando aí ataques laterais e colhendo informações
sobre cargos, sobre usuários, sobre funcionários, colaboradores, o que pode ser bom para ele conseguir usar a favor dele contra a organização que ele está atacando, até ele conseguir acesso às informações confidenciais, tá? Então ele acha lá o gerente de projetos que está patrocinando um projeto no SharePoint e ele é administrador global do locatário do Office 365. Então ele vai atrás desse cara e começa aí a pesquisar a credencial dele, realizar ataques diretos no usuário dele até que ele consiga acesso às informações confidenciais, tá? E aqui seria o nosso perímetro de segurança com todos os recursos que eu falei aqui hoje no nosso seminário habilitados, tá? Então, o usuário, quando ele fará o login, ele terá já aí a proteção de senha, a dupla verificação, acesso condicional, a Identity Protection, tudo isso para apoiar ele, tá? Dentro do Office 365, Microsoft 365, ele já tem o Azure Information Protection para poder garantir a governança dos dados dele, assim como as permissões estruturadas. Caso ainda assim ele consiga fazer login e encontre a conta do administrador, novamente o administrador ele estará na proteção de senha, na dupla verificação, no acesso condicional, no Identity Protection, tá? Ele terá aí também as funções menos permissivas, entendeu? E se por mágica ele ainda consiga acesso ao administrador ou acesso às informações confidenciais, existe a classificação de arquivos como confidencial e o Azure Information Protection, tá? E para enviar isso, tem as regras de e-mail, restrição de autoencaminhamento, política anti-malware, phishing e bloqueio de extensões para poder apoiar na parte de e-mail, tá bom? Bom, então a apresentação por hoje é isso, tá? Temos aqui os contatos do time comercial, os contatos da MapData em si na tela para vocês. Caso vocês tenham interesse, queiram conhecer mais sobre a ferramenta, sugiro que entrem em contato, tá? E estarei agora aberto a dúvidas, tá? A respostas de perguntas que vocês colocarem aí no chat, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.